revelação, traga luz, clareza da tua vontade para as nossas vidas. Eu te dou graça porque a tua palavra é como uma semente. E se ela cair num bom solo, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E eu creio que eu estou diante de bons solos essa noite, que vai reter a tua palavra, corações que vão reter a tua palavra e que vão dar muitos frutos para louvor da sua glória. Sim, Espírito Santo, dependemos totalmente da tua ação nesse lugar. Eu te dou graças pelo privilégio de estar com eles aqui, poder ser um canal, um instrumento, um vaso em tuas mãos para ensinar a tua palavra, Pai. Eu creio na unção que me capacita. Eu sozinho não posso, mas sei que a tua unção me capacita para poder estar aqui com eles essa noite e nos alegrarmos juntos com a tua palavra. Obrigado pelo princípio da fé. Princípio da fé que vem pelo ouvir a tua palavra. Obrigado porque fé vai ser depositada nesses corações essa noite. Eles vão reinar pela abundância da graça e pelo dom da justiça, Pai. Obrigado, porque teremos os olhos iluminados essa noite. Enquanto estamos aqui reunidos, eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas por nós. Eu sei que o Senhor está agindo a nosso favor nessa hora. Enquanto decidimos nos reunir aqui, enquanto eles decidiram sentar para ouvir, seguindo o mandamento da tua palavra e te obedecendo de acordo com as tuas escrituras, eu sei que o Senhor está agindo a favor deles e que coisas boas estão acontecendo nesse momento, Pai. Eu sei disso. É em nome de Jesus que eu me reúno com eles aqui para lecionar. Os que creem, digam amém. Podem sentar. Temos pessoas novas na turma? Tem alguém que está começando hoje? Amém. Essa moça aqui, a senhora ali também. Eu vi outra mão levantada ali atrás também, ali também. Bastante gente começando hoje, né? Também. Amém. Deixa eu me apresentar, que eu não sou dessa igreja, né? Então eu sou Marcos, sou pastor da Vida Cristã. Vida Cristã é um ministério que foi estabelecido lá na Zona Norte por Deus há 16 anos, hoje já está no Brasil inteiro, e através do convite do pastor Paulo, junto com Karina, eu tive essa oportunidade de ensinar uma matéria chamada Introdução ao Evangelho da Graça. Estamos no terceiro dia de aula, provavelmente teremos mais 1 ou 2 dias, a gente vai estar vindo aqui conforme o conteúdo que vai estar sendo dado, e depois, como é de costume, aqui nós vamos fazer uma avaliação rápida no último dia. Não é assim que funciona? Pronto. Então vai ser desse jeito. Os moldes serão assim. A gente já aprendeu bastante coisa, já viu bastantes coisas, mas tem muita coisa para ensinar ainda. Então fique tranquilo, os que estão chegando hoje também vão receber bastante da parte do Senhor. Se você tem a sua apostila, eu peço que você abra, logo no início mesmo, na página 2. O tema é como Deus resolveu esse problema. Nós falamos bastante sobre isso, de forma maçante. Praticamente toda a aula foi em torno desse assunto. Como Deus resolveu esse problema? E o problema foi o pecado de Adão, que manchou toda a humanidade, né? Através de Adão e Eva, do erro de Adão e Eva. A humanidade herdou o pecado deles, herdou a consequência do erro deles, e houve um grande problema que Deus solucionou, que Deus resolveu, e nós vimos bastante coisa sobre a forma de Deus ter resolvido esse problema. Eu só quero fazer a leitura agora, já que não fizemos na aula passada, a leitura desse conteúdo, como Deus resolveu esse problema. Nós usamos o texto de Romanos, capítulo 3, nós lemos a partir do 9 na aula passada, e agora eu quero ler com vocês a apostila, o conteúdo que tem aí na apostila, para trazermos de novo à memória, para que aqueles que não tiveram aula passada possam estar compreendendo um pouquinho mais. Então, como Deus resolveu esse problema? O problema do pecado, que foi um problema terrível. O apóstolo Paulo, ele esboçou isso muito bem em Romanos 1 e 2, inspirado pelo Espírito de Deus, até o verso 20, ele fala sobre a consequência do pecado, o pecado em si, a consequência do pecado, e a partir do 21 ele vai falar sobre como Deus resolveu o problema do pecado. Foi em Cristo Jesus. Vamos ver aí o conteúdo da apostila. Como tudo provém de Deus, e a única consciência que o homem deveria ter era do próprio Deus e não do bem e do mal, percebemos pela palavra que era Deus que teria que intervir como sendo o substituto para a humanidade. O próprio Deus, através de Jesus Cristo, veio e nos salvou.
Um homem não podia nos substituir, porque o homem nasce debaixo do pecado. A natureza do homem é pecaminosa até ele nascer de novo. Enquanto ele não nasce de novo, a natureza dele, nós sabemos, ela é pecaminosa. Então não havia condição do homem ir à cruz em nossa substituição. O sacrifício de animais foi usado durante todo o Velho Testamento como figura, como sombra, e também não foi eficaz. Hebreus diz que não foi eficaz, porque cobria o pecado e não tirava o pecado. O sacrifício de animais do Velho Testamento, ele cobria os pecados, mas não tirava. Ele não resolvia o problema interior, ele resolvia o problema no exterior. O sacrifício de animais que foi usado por todo o Velho Testamento. Começou lá em Gênesis, nós vimos Gênesis 3:21, reforçamos no segundo dia de aula, quando Deus tira a folha de figueira que Adão e Eva se vestiram e coloca peles de animal, apontando como o homem seria aceito por meio de substituição. Então o que Deus fez? Deus enviou o seu próprio Filho do céu para morrer em nosso lugar em substituição. O justo morrendo pelos injustos, o sangue precioso, o sangue imaculado, o sangue sem mancha, uma vida sem pecado. Foi tentado sim em todas as áreas, mas não pecou. Então o sacrifício do Filho de Deus, que veio como homem, se fez servo, habitou entre nós, seguiu os passos em obediência a Deus até findar na cruz do Calvário, quando derramou seu precioso sangue. E todo aquele que nele crê recebe o poder da identificação e recebe o poder da substituição. Quando nós cremos em Jesus, nós estamos declarando que nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Lá em Romanos capítulo 4 diz que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então esse foi o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus foi enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar em substituição. E Deus surpreendeu a todos, porque a vitória veio pela morte. Normalmente a vitória não vem pela morte. A morte é sinal de derrota, principalmente uma morte de cruz, que é sinal de humilhação, que é sinal de desprezo. Lá em Isaías, abre comigo, eu estou me lembrando de um texto importante, Isaías capítulo 52, e como eu falei no primeiro dia de aula, nós precisamos seguir o Espírito Santo. Nós temos aqui o conteúdo, mas precisamos seguir a direção do Espírito Santo. Então, em cima disso, vamos seguir a direção do Espírito Santo. Isaías 52, a partir do verso 13, eu peço que você abra, se não acompanha aqui na tela. Pode ser que essa versão, a versão é um pouco diferente da que eu tenho aqui. Algumas palavras não vão estar igual, mas vai dar certo. Isaías 52, a partir do verso 13. Como Deus resolveu esse problema? Enviando o seu único filho para nos salvar. E de forma surpreendente, Deus, Ele, através da morte do seu filho, nos salva. Pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava, apesar de ter sido anunciado no Velho Testamento, nós não vamos ver aqui, muita coisa sobre Jesus foi anunciado no Velho Testamento, mas ninguém tinha a clareza, ninguém tinha os olhos iluminados para entender os passos que Jesus deu aqui na terra. Mas já havia sido profetizado há muitos anos. O profeta Isaías disse a respeito do Senhor, a partir do verso 13, capítulo 52: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Falando sobre Jesus, servo com letra maiúscula, é Ele. Filipenses, a partir do capítulo 2, a partir do verso 5, vai falar justamente a mesma coisa, que Ele se humilhou, como servo, Ele se humilhou, e no finalzinho, lá no verso 10, diz que Deus o exaltou sobremaneira. Então aquilo que foi profetizado em Isaías foi cumprido lá na frente. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. A partir do 14 onde Deus surpreende. Olha o estado que Jesus ficou. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens.
Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Hoje nós pregamos um evangelho que é gratuito. O evangelho que nós pregamos, que é um evangelho de acordo com as Escrituras, é um evangelho que para nós é gratuito. Nós não pregamos o pagamento de preço para obter as bênçãos de Deus. Nós pregamos que é de forma gratuita, que é pela fé. Mas foi um alto preço que foi pago. Um alto preço, a ponto de o Filho de Deus ficar numa situação tão desprezível por causa dos nossos pecados sobre Ele. Os nossos pecados mataram Jesus. O plano de Deus foi esse: substituir Jesus. A condenação que viria sobre nós por causa do pecado veio sobre um único homem. E, como eu falei um pouco na aula passada, para suportar tudo isso, a gente vai calcular aí o número de pessoas, os que passaram junto com questão, dá aproximadamente 14 bilhões de pessoas. Aproximadamente dá esse número. Então o pecado de todos esses, sobre um único homem, só foi possível porque ele tinha uma dupla natureza. Nós falamos sobre a humanidade de Jesus e falamos sobre a divindade de Jesus. A unção sobre ele, a Bíblia diz que era sem medida. Ele fazia coisas extraordinárias, mas também, por essa capacidade que Deus o deu, ele suportou até a morte. E morte de cruz, e uma morte pesada. Mas atente ao estado que ele ficou por causa de nossos pecados. Dizer que hoje a bênção do Senhor está associada ao preço que pagamos é desprezar essa verdade aqui. É você desprezar o sacrifício de Jesus e querer também pagar um sacrifício como ele pagou. Mas o sacrifício que Jesus pagou não foi por ele mesmo. Não havia necessidade dele fazer aquele sacrifício por ele, porque ele estava no princípio com Deus. Ele não desceu porque pecou, ele desceu para nos substituir, ele desceu para se identificar conosco. Por isso que ele teve a natureza humana, para que houvesse a identificação conosco. Um homem teria que morrer, um homem teria que assumir a culpa e receber a condenação pelos pecados. E esse homem, Deus procurou na terra. Se você olhar Salmos 14, você vai ver que Deus procurou na terra um justo e ele não achou. Veio do céu o nosso Salvador, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então o nosso Salvador veio dos céus, fez carne, veio habitar entre nós e chegou a esse estado. Chegou a esse ponto de humilhação. A Bíblia diz que eles pasmaram à vista deles. Por quê? Porque não era esse tipo de Salvador que a comunidade de Israel, que o povo de Deus no Velho Testamento estava aguardando. Não é essa visão de rei, não é essa visão de Salvador que eles tinham. Eles estavam esperando alguém que unisse as nações. Alguém que erguesse os judeus, alguém que levantasse a nação de Israel. Os judeus estavam esperando que todas as nações da terra se humilhassem, se submetessem a eles por causa desse rei que estava sendo prometido no Velho Testamento. Eles conhecem a promessa, eles sabem o que está escrito a respeito do Messias, mas por isso que eles rejeitaram o Messias, Cristo. E estão ainda aguardando, os que não têm os olhos iluminados, ainda aguardam o Messias, porque estão esperando um grande líder, um grande rei, que vai sentar num trono gigantesco, que vai reinar de lá, com um braço forte. Só que Deus surpreende a todos quando manda o rei, o Salvador, nascido de uma manjedoura, nascido uma das maneiras mais humildes que existe. Não havia nem aposento para ele, estava tudo cheio, o hotel, a pousada, seja lá o que for naquela época, estava tudo ocupado por causa do dia de festa, e ele acabou nascendo numa manjedoura, num lugar onde os animais eram cuidados. O rei, o Salvador, ele vem dessa maneira, de uma família humilde, filho de carpinteiros, filho de José, filho de Maria, e ninguém esperava. E esse rei vai crescendo, vai se desenvolvendo. Quando chega aproximadamente aos 30 anos, assume o seu ministério. A unção vem sobre ele sem medida, como eu disse. Ele é batizado nas águas, depois a unção vem sem medida, e ele caminha para a morte.
Então os judeus, eles são surpreendidos, o mundo da época é surpreendido, ninguém esperava. Como é que pode um rei, como é que pode um salvador, como é que pode o Todo-Poderoso caminhar para a morte? De jeito nenhum, esse não é o Messias. Veio para os seus e os seus não o receberam, o rejeitaram, o desprezaram, pasmaram muitos à vista dele, zombaram. Disseram, esse é o rei de vocês? Esse é o Salvador pendurado numa cruz? Muitos achavam que ali estava se encerrando tudo, que ali estava terminando tudo. Mas como nós vimos, ali era o início de todas as coisas. O começo de tudo era justamente o Salvador morrendo numa cruz, derramando seu precioso sangue, passando 3 dias nas regiões inferiores da terra, sendo ressuscitado pelo Espírito, estabelecendo assim uma nova aliança, onde um novo povo surge, uma nova raça aparece, recriada nele. Ele é o primogênito dentre os mortos, primogênito da criação. Que criação é essa? A nova. Ele é o primeiro a passar da morte para a vida. Esse é o plano de Deus. Tudo em Cristo Jesus. Por isso que as coisas hoje se resumem em Cristo. O que faz a coisa acontecer é estarmos em Cristo Jesus. Tudo começa por aí, tudo termina por aí e tudo passa por aí. O apóstolo Paulo, tendo uma revelação tremenda em Romanos 11, a partir do verso 32, ele vai falar sobre a grandeza de Deus, sobre a soberania de Deus, quem foi seu conselheiro, quem deu primeiro a ele para ser restituído. E ele vai concluir da seguinte maneira no verso 36: porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, para ele a glória, para todos sempre, amém. Ele está falando de quem? De Jesus. Por ele, por meio dele e para ele. É assim que Deus resolveu. Porque a justiça e a verdade exigia a morte do homem. A justiça e a verdade de Deus clamava pela morte do homem. É como se, por um lado, a justiça e a verdade dizia, não, o homem tem que morrer. O homem tem que morrer, o homem pecou, eles têm que morrer. Todos que pecaram, e todos nós pecamos, tem que morrer. Justiça e verdade de um lado. Por outro lado, o amor de Deus, o amor dele, dizia, o homem precisa ser restaurado. O homem precisa voltar à comunhão. Então Deus estava assim, a justiça e a verdade dizendo, o homem tem que morrer, o amor dizendo, o homem tem que ser restaurado. Jesus, ele supriu os dois lados. Jesus supriu os dois lados. Jesus supriu a justiça e a verdade, morrendo em nosso lugar, e Jesus supriu o amor, porque ele nos substituiu, justamente, morreu em nosso lugar e nos substituiu. Então o plano de Deus foi, é e sempre será perfeito. Jesus Cristo precisa ser o nosso único e suficiente Salvador. Único e suficiente, foi assim que Deus estabeleceu. Vamos continuar um pouquinho mais esse texto de Isaías, que ele é muito interessante. Quem creu, capítulo 53, verso 1, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Braço é favor, braço é graça. O rei estendia a destra e declarava e determinava o favor. Só que a quem o braço foi estendido? Quem creu em nossa pregação? Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Surpreendente. Um rei, um salvador, alguém que vai reger nações, não só uma nação, mas nações, como diz a Bíblia. Como pode ficar nessa condição? Versículo 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Por que o mais rejeitado entre os homens? Porque foi o que mais deu. O que mais deu é o que foi mais rejeitado. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Logo, todos aqueles que creem, né? Crer é receber, crer significa receber, é a mesma coisa.
todo aquele que o recebe, todo aquele que crê nele, se torna filho de Deus, recebe a promessa de Deus, que começa pela salvação, que pode desfrutar nessa terra de uma vida abençoada. Existem inúmeras promessas acerca disso, mas quem esperava? Quem entenderia que seria dessa maneira? Os discípulos não conseguiram compreender. Jesus passou 3 anos e meio, e boa parte disso ensinando, anunciando a sua morte, anunciando o caminho da salvação, e eles não entenderam. Só entenderam depois, quando Jesus aparece ressuscitado e abre os olhos deles em Lucas capítulo 24. Jesus abre os olhos dos discípulos, e eles aí sim começam a entender esse plano que estava oculto em Deus. Estava oculto. Ninguém esperava isso. Versículo 3: desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Só que, o verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Há um motivo de ele sofrer. Há um motivo de ele ser um homem sofredor, um homem de dores, porque ele tomou sobre si. Esse foi o plano de Deus. Jesus tomar sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levar sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha aí o preço pago. O preço pago. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como é que Deus resolveu esse problema? Assim, revelado. Está aqui revelado o plano. Como é que Deus resolveu esse problema? Enviando seu único filho para morrer em nosso lugar, para ser humilhado, desprezado, rejeitado, para que você hoje não fosse humilhado, não fosse rejeitado, não fosse desprezado. Muitos acreditam que não é uma passagem. Muitos acham que é, mas não é uma passagem. Os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia. Não está escrito. Está escrito que aquele que se humilha será exaltado. Não é o humilhado, porque ele foi humilhado por nós. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado por nós. O que ele fez foi para que nós não recebêssemos. O que veio sobre Jesus foi para que não viesse sobre nós. Agora funciona para quem? Para aquele que crê. Você ouve e crê. Crer significa o quê? Receber. Aquilo que você está ouvindo essa noite, você precisa receber no seu coração. Você precisa dizer: está falando comigo, eu sou essa pessoa, me identifico nele, ele foi desprezado por mim, ele foi rejeitado por mim, ele foi abandonado por mim. Jesus foi abandonado. Pai não, ele não disse Pai, ele disse Deus. Deus meu. Deus meu. Ele sempre chamava Deus de Pai. Interessante, né? Mas nesse momento na cruz ele não chama Deus de Pai. Ele chama Deus de Deus. Porque ele foi de fato abandonado. Jesus diz: por que me abandonaste? Por que será que Jesus teve que ser abandonado por Deus? Porque os nossos pecados estavam sobre ele na cruz. E Deus de fato na cruz o desprezou. Mas depois o ressuscitou pelo poder da sua palavra. Depois teve que resgatá-lo, porque não era justo que Jesus ficasse lá. Porque Jesus cumpriu toda a lei. E a lei, a palavra de Deus, que é a lei também, ungida, foi lá e tirou Jesus dentre os mortos e elevou ele numa posição mais alta do que tudo e do que todos. E Deus é tão bom que nos colocou junto com ele lá. Sem merecimento algum, sem mérito algum nosso. Só porque cremos. Fomos colocados junto com Jesus no lugar mais sublime que existe, à direita de Deus o Pai. Você está feliz por causa disso? Esse foi o plano de Deus. Vamos continuar. Todos nós andávamos, olha o plano, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Isso aqui nos remete ao quê? Efésios capítulo 2.
Isaías 53 nos remete a Efésios 2. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Quem fez? O Senhor. Que Senhor é esse? O Deus Pai. O Deus Pai fez cair sobre Jesus o quê? A iniquidade de nós todos. E junto com a iniquidade, o que veio sobre Jesus? A ira de Deus. A ira de Deus atingiu Jesus Cristo. Porque Deus é irado com o pecado. Deus é irado com o pecado, irmão. Quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado. A ira de Deus virá sobre quem não crê. Virá. Ela veio sobre Jesus para nos livrar, porque nós cremos. Mas quem não crê vai receber a condenação. E é justa a condenação. Vai receber a ira de Deus. Mas deixa eu encenar um pouquinho aqui. É como se Deus estivesse tão irado, mas tão irado com a humanidade, que levantou a mão para acertar a humanidade em cheio. Mas quando Deus estava vindo sobre a humanidade, Jesus entrou. Jesus se colocou à frente dessa mãozada que Deus ia dar e acertou em cheio Jesus. A Bíblia diz que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. O que é aquele cálice que ele ora dizendo: afasta de mim se possível? É o cálice da ira. E em Coríntios diz que nós bebemos o cálice da bênção. Então Deus não está irado conosco, diga amém. Primeira coisa que Deus nos livrou foi da sua própria ira. Primeira coisa que nós fomos livres foi da ira. Por isso que nós fomos salvos. Nós recebemos graça da parte de Deus. Ele nos livrou da sua própria ira. Primeira coisa que nós fomos livres. Primeira coisa que nós fomos libertos, eu acredito, penso assim, foi da própria ira de Deus, que estava vindo sobre a humanidade, como veio nos dias de Noé, como veio nos dias de Ló. Jesus Cristo interveio e assumiu e recebeu a ira de Deus lá na cruz. E hoje o plano é o seguinte: quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Mas está aí à disposição para todo aquele que crê. Deus não faz distinção sobre todo, é para todos e sobre todos os que creem. Nós lemos isso em Romanos capítulo 3. Todos, sobre todos, para todos os que creem. Você crê? Então você é abençoado, você é salvo, você é justo em Cristo Jesus. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Porque era o plano de Deus. Ele não veio como servo. Ele veio como servo, gente. Certo? Está aqui, ó. Se você olhar aí o verso, capítulo 52, verso 13. Eis que o meu servo. Então Jesus, ele veio para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O Evangelho não é o homem servindo a Deus. O Evangelho é Deus, me permita dizer isso, e não se escandalize com isso, porque isso está na Bíblia. O Evangelho não é o que o homem faz para Deus, mas o Evangelho é o que Deus fez, faz e irá fazer pelo homem. Esse é o Evangelho correto. É Deus fazendo por nós, não nós fazendo por Deus. É óbvio que nós vamos fazer e vamos fazer muito, mas pela revelação da graça de Deus. Pela revelação da graça de Deus, nós vamos fazer por algo que vai nos motivar muito, que chama-se gratidão. Aí é diferente. A gratidão não requer nada em troca. Quem é grato não faz alguma coisa por alguém para ter alguma coisa em troca. Ele faz porque ele é grato àquela pessoa. A gente vai ver daqui a pouco, hoje ainda eu acredito, nós vamos chegar nesse ponto da matéria. Voltando ao texto. Oprimido, humilhado, não abriu a boca porque era servo, e servo só obedece. Servo só obedece. Jesus diz que nós somos filhos, não apenas servos. E como filhos, nós, amigo, não somos servos, somos amigos, somos filhos de Deus. E algumas coisas, por sermos filhos, nós indagamos. E não há problema nenhum em indagar coisas a Deus. Problema.
Às vezes não entendemos, às vezes não compreendemos e perguntamos por quê. E Deus vai nos instruindo, e Deus vai nos ensinando, e Deus vai falando conosco através de Sua palavra, vai suprindo as nossas necessidades, vai suprindo os nossos questionamentos, as nossas ânsias. Algumas coisas Deus vai revelar, outras coisas Deus não vai revelar, e ponto final, porque não é para ser revelado. E nós vamos recebendo, nós vamos caminhando como filhos de Deus. Mas Jesus, ele teve que ser obediente à risca do plano de Deus. À risca, mesmo sabendo o que viria sobre ele. Jesus tinha consciência do que ia acontecer com ele. A ponto de Jesus, como eu disse, no Getsemane, no lugar da prensa. Getsemane significa lugar da prensa, onde a uva era prensada. Nesse lugar, no Getsemane, onde Jesus estava sendo prensado, a alma dele estava sendo prensada ali, e ele ali manifestando uma natureza diferente da nossa, chegou a suar sangue. A Bíblia diz que a ânsia, o medo, porque Jesus também era homem, e é aí que a gente consegue ver duas naturezas em Cristo. Como homem, a ânsia, o medo, a insegurança do que estava por vir, a ponto de dizer: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, ali do julgamento até a cruz. Do julgamento até a cruz, ele sabia o que iria acontecer, e ele ali chama os discípulos para orar junto com ele. Os discípulos não oram, dormem, e Jesus fica tão ansioso, Jesus fica tão estressado, a ponto de o seu suor não sai mais água, mas sai água e sangue. E é comprovado que, se não fosse o pecado na nossa carne, né, nós chegaríamos nesse nível de estresse. Mas nós não conseguimos, porque a morte veio antes desse nível de estresse que Jesus assumiu. Jesus só assumiu porque não tinha pecado. Ele era perfeito, um homem perfeito, sem pecado. Então ele foi ao extremo do estresse. Qualquer ser humano não suportaria aquele nível de estresse que Jesus passou. Ninguém. Por isso que Jesus é diferente. Por isso que é complicado dizermos que nós temos que ser como Jesus, porque Jesus é diferenciado. Jesus tinha uma unção sem medida. Como é que nós vamos ser como Jesus? Jesus tinha uma dupla natureza. Ele era homem, mas ele era ao mesmo tempo Deus. Como nós vamos ser como Jesus? É difícil, irmão. É difícil. Algumas coisas Jesus deixou como legado para seguirmos, para vivermos como Ele, mas outras coisas só Ele recebeu. Outras coisas só Ele obteve. Tanto a unção sem medida, quanto a morte de cruz. Não podemos achar que vamos seguir Jesus à risca, porque senão nós vamos terminar onde? Se seguir Jesus à risca, onde vamos terminar? Vamos passar pela cruz e terminar lá. Nós vamos ter que passar pela cruz se for para seguir Jesus à risca. Então algumas coisas que Jesus recebeu, passou, não é para nós, é por nós, é diferente. Outras coisas temos que fazer. Por isso tem que discernir bem a palavra, entender bem a palavra, ser obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então essa revelação de Isaías, aqui no capítulo 53, foi por nós. Nós não vamos seguir esse espaço. Alguns cristãos acreditam que tem que sofrer como Jesus sofreu. E eles não sabem nem o que estão falando. Porque o sofrimento de Jesus ninguém suporta. Jesus chegou a um nível de sair sangue ao invés de suor. Ali já estava mostrando o derramamento da nova aliança, apontando para a nova aliança. Mas ele suportou tanta coisa que nós não aguentaríamos, mas nem pouquíssima coisa. Gente, nós deixamos de ir para a igreja porque está chovendo. O carro quebrou, nos atrasamos. Tem coisas que nós não vamos suportar. Ele suportou por nós. Isaías 53 é a substituição. Quando nós cremos, nós somos identificados nisso. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. Jesus tanto é apresentado como cordeiro nas Escrituras. Está aqui um dos textos que mostra ele como cordeiro que foi levado ao matadouro. Como também ele é apresentado como leão.
Então há essas duas configurações para Jesus: cordeiro e leão. Como nós identificamos isso? O plano de Deus: ele morre como um cordeiro, mas ressuscita como um leão. Hoje a representação de Jesus não é o cordeiro que foi morto. Pronto. Ele não ressuscitou e não recebeu toda a glória, toda a honra. Ele agora é o leão da tribo de Judá. Sempre foi, teve esse título, mas manifestou-se nessa era, nesse tempo, na nova aliança, após ter sido ressuscitado. Ele não vai vir como um cordeirinho. A sua volta agora não será como um cordeiro. Ele não vai vir para morrer como o cordeiro que foi para o matadouro. Ele vai vir como um leão, ele vai rugir e todos vão ouvir a sua voz. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele vai vir com autoridade, ele vai vir com respeito, ele vai vir com muita força. Jesus vai vir dessa maneira. Mas aqui ele não vai. Aqui ele silencia. Ele teve a oportunidade de se defender diante do sinédrio, teve a oportunidade de se defender diante do julgamento. Mas cadê que ele se defendeu? Ficou calado. Por quê? Porque era o plano de Deus. Deus não se surpreendeu quando o povo votou em Barrabás. A escolha de Barrabás, ao invés de Jesus, não surpreendeu Deus. Pode ter surpreendido todos. Até o próprio Barrabás foi surpreendido. Imaginem lá. Tente se identificar com Barrabás só um pouquinho. Um homem que estava sendo julgado pelos crimes que havia cometido. Estava sendo julgado justamente. E acaba que ao lado dele está quem? O Senhor da glória, o Todo-Poderoso, aquele que não errou, que não falhou, que não pecou, que não cometeu um dolo sequer, uma falha. Não encontramos nem um erro em Jesus. E de repente o rei diz: povo, escolham um dos dois para ser livres. Tem que se identificar só um pouquinho com Barrabás. Quando ele olha para o lado, quem estava com ele ali na eleição do povo? Ele olha: perdi. Não há condição nenhuma de eu e ele, entre eu e ele. É óbvio que vão escolher Jesus. É claro, esse homem fez milagres, esse homem só fez coisas boas, esse homem não falhou em nenhum momento. Eu não, eu estou aqui pelos meus pecados, eu estou aqui pelos meus erros e falhas, eu estou sendo julgado justamente. É óbvio que o povo vai votar nele, para que ele seja livre. Mas de repente a voz do povo é: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Liberta Barrabás. O que é aquilo? É uma figura também. É uma figura também. Jesus, ele foi condenado em nosso lugar. Assim como Jesus substituiu Barrabás, assim como a condenação veio sobre quem não merecia receber a condenação, quem merecia naquele momento? Barrabás. E quem foi condenado? Jesus. Quem merecia, falando da humanidade, e Jesus? Quem merecia ser condenado? A humanidade. Mas quem foi condenado? Jesus. É uma substituição. Agora pensa no sentimento pós-eleição. O sentimento de Barrabás. Pós-eleição. Barrabás vendo Jesus sendo a caminho da crucificação, sendo condenado, sendo julgado, sendo condenado. Qual é o sentimento que Barrabás tem? Poxa, ele foi no meu lugar. Era para eu ir. Tudo que ele recebeu era para eu receber. Provavelmente esse é o sentimento que estava em Barrabás. Esse é o sentimento que tem que estar em nós. Poxa, Jesus fez isso por mim. Jesus morreu no meu lugar. Jesus derramou o seu precioso sangue. Ele fez tudo sem que eu merecesse coisa alguma. Eu não merecia no momento que ele foi lá. Hoje, de fato, a Bíblia diz que nós somos idôneos, merecedores, porque nós estamos em Cristo. Por causa da fé, nós podemos receber da parte de Deus. Mas no momento que ele vai, ninguém merecia. E Barrabás, quando vê, tem aquele sentimento, que é o mesmo sentimento que a igreja deve ter hoje. A igreja não deve se orgulhar. A igreja não pode... Não. A igreja tem que apontar para ele. O homem não pode ser o centro. Jesus tem que ser o centro. O homem não pode receber a glória. Jesus que tem que receber a glória.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 11 que o maior de todos os homens nascidos de mulher foi João Batista. O maior de todos. Abraão, uma bênção, Davi maravilhoso, todos os homens do Velho Testamento são extraordinários. Mas um homem nascido de mulher foi maior do que eles. Exceto Jesus. Jesus está fora disso. Jesus está fora disso, porque a semente que veio sobre Maria era uma semente divina. Mas nascido normal, de uma relação entre homem e mulher. O maior de todos, sabe quem disse isso? O próprio Jesus. O próprio Jesus declarou. Jesus declarou que João Batista era o maior de todos. Mas sabe qual foi a atitude de João Batista quando viu Jesus? Ele disse: eu não sou digno de desatar a sandália, a correia da sandália. Eu não sou digno. João Batista olhou para Jesus e disse: você vem a mim? Eu vou te batizar? Você antes de mim, como é que você vem a mim? Então o maior de todos os homens nessa terra reconhece a grandeza de Jesus, reconhece a sublimidade de Jesus. Isso é uma figura para a igreja. Isso é para aprendermos. Gente, essa é a maneira correta de nos relacionarmos com Deus, por meio da humildade. A palavra humildade não pode assustar a gente, porque ela é originada de humus. Humildade vem de humus, e humus significa terra molhada, terra úmida, que está pronta para, uma terra úmida está pronta para receber a semente. Eu estou enganado, biólogo? Uma terra úmida, ela está pronta para receber. Humus vem disso. Humildade significa estar pronto para receber de Deus. Pronto para receber de Deus. Deus, Ele precisa enxergar em nós humildade. Aquele que se humilha será exaltado. Então, uma das atitudes é essa: você se humilhar diante de Deus e dizer: realmente, Senhor, eu não era merecedor. Eu não era merecedor de tão grandiosa graça. Eu não era merecedor de tão grandioso favor. O que eu posso fazer hoje? Levantar as minhas mãos e te agradecer de todo o meu coração por tão grande salvação. Te agradecer por Isaías 53, pelo estado que Jesus ficou. Vou continuar mais um pouquinho para a gente concluir. Verso 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora, isso é surpreendente também, o verso 10. Surpreendente. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Foi da vontade de Deus. Jesus humilhado, Jesus desprezado. Obrigado. Jesus humilhado, Jesus desprezado, Jesus rejeitado, Jesus moído, Jesus crucificado. Foi da vontade de quem? De Deus. Foi da vontade de Deus, porque era o plano de Deus. Mas por que Deus vai fazer isso com o seu único filho? Gente, Deus é muito, extremamente sábio. Jesus revela isso. Jesus disse: se um grão de mostarda não for lançado na terra e não morrer, ele não vai poder produzir muito fruto. Vai ficar ele só. A semente fica sozinha, se não for lançada na terra e lá morrer. Agora, se a semente for lançada na terra e morrer, o que acontece? Dá muitos frutos. Quem era Jesus para Deus? Unigênito, o único filho. Então a semente, o único filho de Deus, vem à terra com o propósito do quê? De morrer em nosso lugar. Para quê? Para gerar muitos filhos. Então hoje Jesus não é o unigênito. Hoje Jesus é o primogênito, que significa o primeiro. Unigênito, único. Primogênito, primeiro. Então aquele que era único, quando morre, se torna o primeiro de quantos? Aí, de muitos irmãos. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, que ele não tem vergonha de ser chamado nosso irmão.
Jesus, além de Senhor, além de Salvador, Ele é o nosso irmão mais velho. Eu fico tão feliz com isso. Eu nunca tive irmão mais velho. Os meus amigos lá de São Paulo, meus coleguinhas de São Paulo, na época da minha juventude, alguns tinham os irmãos mais velhos. Então, quando tinha uma confusão, ele apanhava e dizia: peraí, você vai aonde? Vou chamar meu irmão mais velho. E o irmão mais velho vinha e resolvia a situação. Você tem um irmão mais velho. Diga o irmão ou irmã que está ao seu lado: você tem um irmão mais velho. Diga assim para ele ou para ela: quando a situação apertar, me ajude a ensinar essa noite. Diga a pessoa que está do seu lado: quando a situação apertar, diga assim para ela ou para ele: chama seu irmão mais velho. É só clamar por Jesus, Ele vai nos ajudar. Ele está intercedendo por nós, Ele está andando conosco todos os dias, Ele está pronto para nos socorrer. O Salvador não é apontado apenas para um dia lá no céu. O Salvador manifesta a salvação todos os dias. Você tem que entender Jesus como Salvador de todos os dias da sua vida. Começa pela salvação, começa pela vida eterna. A salvação apontando para a vida eterna. Sabe, mas Ele é nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Vem dele. Vem do Senhor o nosso socorro. Ele é um socorro bem presente no tempo da angústia. Amém? Jesus é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Continua o texto. Todavia o Senhor agradou Moelo, verso 10. E eu fico impressionado com isso. Como assim o Senhor agradou Moelo? Nós não entendemos com a mente, é só revelado pelo Espírito. Agradou Moelo fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Você sabe quem é o fruto do trabalho da sua alma? Passa pela sua cabeça. Karina está dizendo assim: é isso mesmo. Eu e você, irmão e irmã, somos o fruto do penoso trabalho de Jesus na cruz. Diga glória a Deus. Então eu quero dizer que, como muitos estão dizendo por aí, que Deus está irado com o seu povo, Deus está satisfeito. Você crê? É isso que o agrada. As pessoas dizem: mas está chegando a hora de Jesus voltar. Gente, isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia para a igreja. Para o ímpio é complicadíssimo, mas para nós, a igreja, ter medo, ter receio da vinda de Jesus? Não. A igreja será arrebatada. A igreja irá para as bodas do Cordeiro. A igreja irá para a festa. A igreja é a noiva, a espera do seu noivo, que é Jesus, e Ele virá e vai arrebatar a sua igreja. Então os últimos dias são dias bons, dias maravilhosos. Os últimos, para o mundo é terrível, disse o apóstolo Paulo. Para o mundo é terrível, mas para a igreja são os dias de mais favor, são dias de mais bondade, são os dias da multiplicação das coisas da parte de Deus. São os últimos dias. O último filho de José foi Benjamim. Benjamim, na vida dele, tudo foi multiplicado. José foi o 11º. Antes dele vieram 10. 10 representa o quê? 10 mandamentos, lei. Depois dele, dos 10, veio Jesus. Depois da lei, quem veio? Jesus. Depois dos 10, lá dos filhos de Jacó, quem veio? José. Então tudo que José passou representa quem? Jesus. É muito. A identificação é muito grande de José com Jesus. E depois de José, que muitos esquecem na Bíblia, vem Benjamim. E Benjamim recebe tudo multiplicado. Tudo que chega às mãos de Benjamim chega multiplicado. Vestes festivas, alimento, o ouro, a prosperidade. Havia uma porção era dada para cada um dos 10. José fez assim, mandou o mordomo dar uma porção para cada um dos 10. Mas sobre Benjamim veio uma
multiplicação. 5 vezes mais. Era uma multiplicação quíntupla. Sabe o que Benjamim fez para receber? Nada. Era irmão de José. E José quis dar a Benjamim 5 vezes mais vestes festivas, ouro e alimento. Mas por que Benjamim era especial? Nada identificava Benjamim como especial. Nada, porque Benjamim era o menor de todos os irmãos. Nasceu fora de tempo, nasceu depois. Isso reflete a quem? A igreja. Benjamim é uma figura da igreja. A igreja está vivendo os seus últimos dias nessa terra, que são dias de multiplicação, onde Deus vai multiplicar as coisas. Deus vai multiplicar as coisas. Esses dias que estamos vivendo são dias que Deus vai multiplicar coisas na sua mão. Vai multiplicar coisas na sua vida. E você vai fazer o quê? Nada, você só vai receber. Sabe o que Benjamim fez? Sentou e comeu. Quando a porção veio, ele sentou e comeu, ele não discutiu. Ele não diz, eu não mereço. Ele diz, quando a esmola é demais, até santo desconfia. Não é isso o ditado popular? Não. Benjamim disse, opa, é 5 vezes mais? Vem, eu recebo. Eu não vou nem perguntar por que eu estou recebendo 5 vezes mais. Você é abençoado e ponto final. Você nasceu no tempo da graça. Você nasceu no tempo do favor. Outros plantaram na sua vida e você está colhendo hoje. Lá atrás, espiritualmente falando, o principal que plantou foi Jesus Cristo. Ele plantou. E olha aí o resultado. Ele verá o fruto do penoso, do trabalho da sua alma. Na minha versão diz do penoso trabalho de sua alma. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Plano perfeito. Jesus leva sobre si as nossas iniquidades. O que você encontra hoje diante de Deus? Favor. Quando você erra e chega diante de Deus, o que você encontra? Favor. Misericórdia. Olha aí em Hebreus 4,16 e veja se não é isso que você encontra. Hebreus 4, verso 16. Podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, mesmo quando falhamos, mesmo quando tropeçamos, sabendo que Deus é poderoso para poupar-nos até de tropeços. Está escrito em Judas, que Deus é poderoso para nos livrar até de tropeços. Mas Hebreus 4, verso 16... Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, com fé, a mesma coisa, junto ao trono. Que coisa linda, olha o nome do trono de Deus. Olha o nome do trono de Deus. E as pessoas dizem, cuidado com essa graça. Olha o nome do trono de Deus. Trono da graça. Como é que eu vou tomar cuidado com algo que é do trono? O trono dele é feito disso. O trono dele é feito de graça, é feito de favor, é feito de bondade, é feito de misericórdia. A Bíblia diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de, olha o propósito, para que chegamos ao trono da graça? A fim de recebermos. Eu venho falando enfaticamente desde o primeiro dia de aula, o Evangelho é Deus fazendo e o homem recebendo. São vários versículos que comprovam isso. Outro versículo que comprova isso está aqui. Para que chegamos com confiança junto ao trono da graça? Para dar a Ele? Para fazer para Ele? Não. Para recebermos o que? Misericórdia e acharmos graça para socorro quando? Em qualquer ocasião. Quando houver oportunidade, numa ocasião oportuna. Quando você precisar, irmão, irmã, você chega junto do Pai e não vai confessar seus pecados. Você chega junto do Pai e vai receber pela fé misericórdia. Vai receber pela fé graça para a ocasião oportuna. Quer falar do seu pecado a Deus? Não tem problema, não. Pode confessar, pode falar, mas não é isso que te justifica. Não é a confissão do seu pecado que te justifica. O que te justifica é o sangue de Jesus.
A Bíblia é muito clara. O que justifica o homem é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus justifica. Então você vai pela fé, como a Bíblia diz, confiadamente. Mas a quem ele está dirigindo esse texto? Você já observou o verso 14 e o verso 15? Quem é esse que deve chegar com confiança? É um tipo de pessoa. O autor de Hebreus está se referindo. A quem ele está destinando o verso 16? Para quem ele escreveu? Quem é esse que deve chegar com confiança junto ao trono da graça? Vamos analisar? Verso 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Presta atenção, não temos um sumo sacerdote, é um representante, já falamos sobre isso um pouco, é um representante, não temos um representante, não temos um sumo sacerdote que não se compadeça do que, irmão, irmã? Das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, quem? O fraco. Olha aí. Presta atenção, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Paulo diz, quando eu sou fraco, quando a revelação da graça chega, ele diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque o seu poder, que é a graça, se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então quando eu estou fraco, o que eu faço? Jejum. Quando eu estou fraco, verso 16. Eu sei que eu tenho alguém que se compadece das minhas fraquezas. Quem é? Jesus. Sabendo que eu tenho alguém e que Ele está onde? No trono da graça, o que eu faço? Quando eu estou fraco, eu chego com confiança. Isso é tremendo, porque isso é sobrenatural, é fora do comum. A graça, ela é fora do comum. A graça, ela faz do fraco forte, daquele que não tem vigor, ela dá forças. A graça salva pela morte. É tudo invertido. É fora do ritmo natural das coisas. Quando eu estou fraco, gente, eu devia me alimentar, mas quando eu estou fraco, eu devo chegar com confiança junto ao trono da graça, porque o fraco precisa do quê? Misericórdia. Quem é o fraco? Aquele que peca. Gente, o evangelho está invertido. Vocês estão pregando o evangelho errado. A ceia do Senhor, hoje nas igrejas, na maioria delas, eu não sei aqui, mas na maioria delas, a ceia é exclusiva para o forte. Aqui não, graças a Deus, falamos a mesma linguagem, é o mesmo Espírito, graças a Deus. Mas a ceia, você sabe disso, quem veio de lá, eu vim, eu sei, a ceia é exclusiva para o forte. Mas quem precisa se lembrar de Jesus? É o fraco. Quem precisa do entendimento, do sangue de Jesus, do que Jesus fez por ele? É o fraco. Quem deve chegar com confiança? Nós também, glória a Deus, podemos. Mas nós fortes, nós estamos na presença dele. Estamos andando na presença dele, por isso que somos fortes. Porque ele está em nós. Nós estamos andando na presença dele. Mas o fraco, aquele que pecou, ele peca por quê? Porque ele foge, ele sai da presença de Deus. Eu sei que Deus habita nele, mas tenta entender o que eu estou transmitindo a você. Eu não estou falando sobre essa presença gloriosa que é marcada nele, é selada nele, eu sei disso, mas eu estou falando sobre comunhão com Deus. Estou falando sobre a unção sobre. Quando ele sai, é complicado demais. Como o filho pródigo nós vimos, quando sai dessa cobertura espiritual, quando sai dessa presença gloriosa, eu sei que o Espírito está nele e vai junto com ele, ele acaba pecando. Aí quando ele peca, ele deve fazer o quê? Correr para Deus, correr para o Senhor. Quando nós falhamos, irmão, irmã, nós temos um recurso. Quando nós falhamos, nós temos um sumo sacerdote que sempre, irmão, irmã, vai se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado e não pecou. Ele sabe o que nós estamos passando, ele conhece a nossa natureza, ele conhece o nosso corpo, ele conhece a nossa alma, ele conhece tudo de nós, ele sabe cada pensamento, ele sabe quando nós estamos fraquejando. Chega junto dele. Está fraco, se aproxima dele, confiadamente. Por isso que é por fé. Por isso que é por fé. Fé
É a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Como assim um fraco vai chegar em Deus? Fé. Porque fé não anda com o natural. O normal é o quê? É o forte se achegar em Deus. Mas a Bíblia diz para o fraco se achegar. Porque esse é o plano da redenção, esse é o plano poderoso de Deus. Amém? Vamos voltar um pouquinho para a apostila. Profeticamente, segundo parágrafo. Profeticamente ele já aponta a solução do problema quando tira a folha de figueira do homem, que representa a justiça própria, e coloca neles uma vestimenta de peles, vestes de justiça. Percebemos aí que o homem seria aceito mediante um substituto, onde o animal é sacrificado, o sangue é derramado para que o homem pudesse ser aceito por Deus. Essa folha de figueira que Adão fez, cinta para si, aponta para a tentativa do homem de se justificar, e a pele de animal aponta para as vestes de justiça que Deus iria conceder ao homem através de Jesus Cristo. De Gênesis até Jesus, nós vemos Deus estabelecendo um sistema de sacrifícios através da morte de animais, tudo como sombra de uma realidade que haveria de se manifestar em Cristo Jesus. Abre comigo em João 1:29, esse texto aí como referência, no rodapé aí da lição, finalzinho da lição. Tem Gênesis 3:21, que já abrimos várias vezes nas aulas anteriores. E agora abre comigo em João 1, verso 29. João capítulo 1, verso 29. Então, durante todo o Velho Testamento, durante o tempo da lei, o homem era aceito pelo sacrifício de animal que o substituía. Era assim que funcionava o sistema. Era o sistema de sacrifícios. Os animais eram sacrificados pelo pecado do homem. E o homem, por causa do sacrifício do animal, ele era aceito diante de Deus. O que era aquilo? Sombra, figura, tipologia. A realidade está em Cristo. Olha o que diz João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, ó a revelação dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É diferente do Velho Testamento. O Velho Testamento não tirava o pecado. O Velho Testamento não resolvia o problema da natureza. O homem continuava pecador. Ele continuava no mesmo estado que estava. Ele era perdoado apenas superficialmente. Ele era aceito diante de Deus, mas a sua natureza não era resolvida, não era mudada e transformada. Mas aqui muda o conceito. Quando Jesus vem, Jesus tira. Ele tira, Jesus arranca. Vou mudar o coração, disse Deus através do profeta Ezequiel. Coração de pedra para coração de carne. Ele está falando de natureza, está falando da parte interior. Jesus não vem apenas superficialmente resolver o problema do pecado, como acontecia no Velho Testamento, mas Jesus vem resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Como? Fazendo-se pecado em nosso lugar, sendo o pecado, 2 Coríntios 5:21. Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Eu não sou, nem você é um pecador redimido. E isso soa até estranho. Pecador, mas redimido. Porque, gente, ou ele alcançou a redenção e deixou de ser pecador, ou ele ainda é pecador. Como esses dois termos não combinam, são incoerentes. Me mostra um lugar da Bíblia que diz que nós somos pecadores redimidos. Não tem nenhum lugar da Bíblia que nós somos pecadores redimidos. Pela fé no que Jesus fez, nós fomos declarados por Deus justos. Pela fé em Jesus Cristo, pela obra dele. A Bíblia diz que não é a obediência a Cristo, é a obediência de Cristo. Isso é muito diferente. Uma coisa é a obediência a Cristo, outra coisa é a obediência de Cristo. A Bíblia diz que é pela obediência de Cristo, não é a Cristo. Pastor, eu vou ser desobediente. Como se a sua natureza mudou, irmão? Como você vai usar isso como pretexto para ser desobediente? Você agora obedece por natureza, porque a sua natureza mudou. Eu e você não fazemos força, flui
Porque a natureza mudou. E no Velho Testamento, quando o pecado não era tirado, o que eles tinham que fazer? Força, sacrifício, dor, sobe monte, vai lá em cima, onde a lei foi dada, no Monte Sinai. Só que você sabe onde Jerusalém está? No Monte Sião. Monte Sião é o oposto do Monte Sinai. E sabe o que hoje os nossos irmãos amados espalhados por aí querem fazer? Subir o Monte Sinai. É o monte que fumegava, é o monte que a lei veio, onde as coisas mais terríveis aconteceram, coisas terríveis da natureza aconteceram quando a lei foi dada. Só que Jesus vai colocar os pés em Sião, a Bíblia diz. É um monte bem menor, aquele tem 3.000 metros de altura, pouco mais. O Monte Sião tem 900 metros. Ninguém quer subir o Monte Sião. Por quê? Porque é fácil. O Monte Sião é o reflexo da graça. Para nós é fácil sim. Sabe por quê? Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Estão colocando sobrepeso na igreja. Estão colocando sobrepeso na igreja. E não deve ser colocado, deve ser tirado o sobrepeso. Ele disse: vinde a mim quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vou colocar mais peso? Mas o que está sendo apresentado aí fora é isso. As pessoas vêm para a igreja para receber mais peso. Sabe qual é a história? Eu não vou ser crente não. Eu não, tem que obedecer a lei dos crentes. Estou fora. Tem uma jovem que estávamos evangelizando, e ela disse: não, deixa eu ser mais velha, deixa eu curtir agora a vida, sou muito nova para ser crente. Olha a visão deturpada das coisas, como se não tivesse alegria, festa, paz. Realmente quem prega a religião, quem prega a lei, não tem não. É aquele filho mais velho que nós vimos. É aquele filho mais velho que ficou incomodado com a festa para o filho mais novo, porque ele acha que festa é para quem merece. Não é não, viu? A graça é favor imerecido, irmão. A graça, a festa é para quem crê. Alguém aqui crê? Glória a Deus. Vamos voltar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos mudar? Virar a página? Eu sei que está na mesma página, mas é uma linguagem. Pronto, certíssimo. Nós vamos para o intervalo agora.